Olá, eu sou o Miderson Maia e está começando mais um episódio da série de entrevistas produzidas pela revista Século 25, uma afiliada da 25th Century Magazine no Canadá. E o nosso papo de hoje é sobre arquitetura e sustentabilidade. Em um tempo marcado por alertas vermelhos cada vez mais frequentes, a arquitetura se tornou parte importante das discussões sobre práticas necessárias para minimizar o aquecimento global e as emissões de carbono. Biofilia, madeira engenheirada, interdisciplinaridade e impacto positivo no entorno são alguns dos temas que nós vamos tratar nessa entrevista. E neste episódio convidamos Lígia Otaga, arquiteta pela USP, para falar sobre esses conceitos e sobre o que há de mais inovador em sustentabilidade na construção no Brasil e no mundo. Lígia, seja muito bem-vinda a essa importante série de debates da Século 25 Brasil. Para começar, você poderia nos contar um pouco sobre sustentabilidade na construção e como andam as iniciativas nesse sentido? Sustentabilidade hoje é um tema que todas as empresas estão se preocupando. Virou um verdadeiro valor para qualquer marca, porque o problema do clima bateu nas pessoas. A realidade climática, como você mesmo falou, virou um problema e todo mundo está sentindo, e isso está gerando demandas. E o segmento da construção, até por ser um dos mais comprometedores em termos ambientais, já vem buscando saídas nesse sentido. E muitas dessas medidas sustentáveis já são inclusive catalogadas e certificadas por selos através do LEED e da Aqua, por exemplo. Então essas medidas são inclusive conhecidas, algumas, pelo público em geral, como é o caso do painel solar para geração de energia limpa e renovável, gerando parte da energia que o edifício mesmo usa, a eficiência energética de iluminação e aparelhos, materiais reciclados construtivos, reaproveitamento da água da chuva para irrigação de jardins e lavagem de áreas externas, aplicação de telhados verdes para diminuição das ilhas de calor e limpeza do ar das cidades. E essas são as medidas que eu diria mais conhecidas. E tem outras medidas que ainda não são tão conhecidas, mas que estão cada vez mais sendo aplicadas e que eu gosto muito de citar, que é o caso da bioconstrução, agricultura urbana, o mass timber, que é a aplicação da madeira no formato de estrutura, né? Uma retomada do uso da madeira na estrutura da edificação. E é uma tecnologia nova, né? Que usa madeira em forma de pilar, viga, lajes e vedações. Ela tem uma precisão muito grande na construção e ela substitui materiais que são conhecidamente bastante poluentes e que demandam muita energia na sua fabricação, no caso do concreto convencional e o aço. E a biofilia. Bom, você citou o termo biofilia. Eu fiquei bastante curioso para entender mais sobre esse termo e como se aplica. A biofilia, ela é a presença significativa da vegetação natural viva no ambiente. Então você já deve até ter visto um jardim vertical numa sala, ou forros em ambiente corporativo, forros com vegetação viva, brises. E tudo isso tem um impacto muito grande no bem-estar de quem está vivenciando aquele espaço. E a mudança dessa vegetação viva gera uma percepção de natureza das pessoas, e isso é muito importante e é considerado um item sustentável hoje na construção. E dentre esses temas que eu abordei, eu falo com muito mais detalhes no meu canal do YouTube. Bom, muito bom saber mais sobre esse tema. Como tudo isso está sendo aplicado hoje? Você poderia citar alguns exemplos? Eu diria que sustentabilidade na construção hoje está tomando novas proporções, porque até por um amadurecimento da ideia na pesquisa e na evolução tecnológica, os projetos hoje estão sendo concebidos não para minimizar os impactos ambientais, mas muito mais para causar impacto positivo onde eles estão sendo inseridos.
Então, fazendo um gancho com a biofilia, que você gostou tanto, um marco da biofilia na construção é o Bosco Verticale, que foi finalizado em 2014 em Milão, na Itália, que é um projeto de 2 torres para revitalização de uma área degradada central, e a ideia era criar uma massa verde considerável através desse projeto. E o que eles conseguiram foi a área ocupada por massa verde nas 2 torres equivale a 20 mil metros quadrados de área verde, que é praticamente uma floresta vertical mesmo, que é o que significa Bosco Verticale. E o impacto desse projeto foi sendo percebido ao longo dos anos, com o aumento da biodiversidade, através dos pássaros e insetos que vieram se aninhar nesses jardins, e a mudança da paisagem através das estações do ano, que é perceptível assim na paisagem de longa distância. Outra coisa que eu acho bacana falar sobre esse projeto é o reaproveitamento das águas servidas para a irrigação dos jardins e a centralização da manutenção desses jardins no condomínio, com especialistas para avaliar a necessidade da vegetação ser cuidada ou substituída. Então, esse projeto foi feito pelo escritório Boeri Studio, na Itália. A estrutura é da Arup e a pesquisa botânica é da Estúdio Emanuela Borio e Laura Gatti, entre outros profissionais e empresas, lógico, para viabilizar um projeto tão grande. Um exemplo mais recente, foi concluído em 2020, é o Catalyst Spokane, um complexo instalado num distrito industrial em Seattle, nos Estados Unidos. O objetivo desse projeto era criar justamente esse impacto positivo. Então, um dos maiores usos desse edifício é uma universidade, a Eastern Washington, para aliar justamente a pesquisa com a indústria, para gerar empregos nesse local e também voltados para a sustentabilidade. Então, pesquisas e empregos, todos nessa linha da sustentabilidade. E ele também é um ótimo exemplo da aplicação da madeira engenheirada, que inclusive neutraliza o cálculo de emissão de carbono da própria construção de um modo geral, porque a madeira enquanto planta acumulou muito carbono e esse carbono fica guardado no prédio ao longo de toda a vida do edifício, né? E a produção de energia que eles projetaram pelo complexo, ela não vai suprir só a energia consumida pelas edificações que fazem parte do projeto, mas eles projetaram para suprir, inclusive, edificações vizinhas do presente e até do futuro. Então, ela é um ícone, um novo ícone dessa nova linha da sustentabilidade na construção. E uma coisa que a equipe desse projeto gosta muito de ressaltar foi a participação, colaboração intensa entre os diversos segmentos da construção e a manutenção do budget. Eles conseguiram fazer toda essa coisa grandiosa dentro do escopo que eles tinham calculado, justamente para ele ser um exemplo a ser copiado, replicado, né? Não só nos Estados Unidos, como pelo mundo afora. Esse projeto foi da construtora McKinstry, do escritório de arquitetura Michael Green, a participação da Katerra como a fábrica de mass timber, a participação da Avista, que é uma concessionária de energia, e a própria Eastern Washington, a universidade que ocupa o local. Outro exemplo que eu acho que é bem icônico nessa nova linha de sustentabilidade na construção é o Copenhill, que é uma usina de energia limpa na Dinamarca. Em 2019 ela foi inaugurada nos arredores de Copenhague. Ela é uma usina de queima de resíduos
E essa queima, ela gera energia limpa para sustentar com a própria eletricidade cerca de 30 mil casas ao ano e gerar o aquecimento central de 72 mil residências ao ano. E para além desse impacto já muito grande na geração de energia limpa e gestão dos próprios resíduos, ela foi criada para chamar o público para utilizar o prédio. Então ela foi concebida como uma grande montanha artificial, com pistas de esqui, paredes escaláveis, um jardim que você pode caminhar e fazer Cooper, bar, restaurantes, um grande espaço de lazer mesmo, além de um centro de estudos ambientais, para falar sobre o próprio processamento dos resíduos deles, gerando energia limpa. E através de toda essa ideia, o Copenhill virou um ícone da sustentabilidade hedonista, que eles chamam, que é aliar o uso divertido da edificação com o impacto positivo na sustentabilidade e no meio ambiente através das ações que o edifício gera. E esse projeto grandioso, ele é uma ideia de bastante tempo do escritório de arquitetura BIG. Teve a participação da SLA no paisagismo, da Lichtinger Meyer na estrutura, entre outras empresas também importantes para viabilizar esse projeto também muito grandioso. E o que esses exemplos eles têm em comum nessa nova forma de pensar a sustentabilidade na construção? Esses exemplos, eles trazem na concepção a interdisciplinaridade intensa, onde cada um traz o seu melhor para viabilizar coisas grandiosas, ideias grandiosas na linha da sustentabilidade. Ela ser um ícone a ser replicado pela sua excelência em termos sustentáveis ela não ser apenas uma questão de minimizar impactos ambientais, mas justamente ser um impacto positivo, contribuir para a recuperação do meio ambiente. Eu acho que essas três questões são centrais nesses exemplos e é o que eu acredito que vai ser a nova forma de se pensar a sustentabilidade na construção daqui para frente. Bom, falando de Brasil, há algum exemplo que possa ser considerado bem-sucedido nesse sentido? O Brasil, ele já tem muitos edifícios urbanos certificados pelo LEED, Aqua, abordando essa parte de eficiência energética, uso de aplicação de painel solar, reuso das águas da chuva e essas outras que eu citei que estão catalogadas no selo do LEED. Mas essa nova abordagem ela vai além de tudo isso. É muito positivo, lógico, ter prédios certificados, mas a gente precisa de mais para realmente superar e conseguir realmente contribuir para o meio ambiente e para reduzir os impactos do aquecimento global. E o Brasil, pela própria posição geográfica, é muito favorável ele revolucionar a construção civil no país. Só que a gente precisa que os profissionais, tanto da área quanto de outras, façam esse encontro da interdisciplinaridade, essa colaboração intensa e nas mais diversas possibilidades e tenham abertura para isso, porque o avanço tecnológico é veloz, é cada vez mais rápido e as descobertas das pesquisas também. E a gente tem que usar tudo já, para dar tempo de prolongar a vida do planeta e a nossa própria. Né? Lígia, muito obrigado por participar dessa entrevista sobre sustentabilidade na arquitetura. Esperamos que essa entrevista possa ajudar as pessoas a terem um olhar mais
um olhar diferente sobre arquitetura e sustentabilidade, da importância da arquitetura na sustentabilidade e como isso faz a diferença quando nós pensamos de fato em redução de emissões de carbono e uma série de coisas, quando nós pensamos na arquitetura de uma forma geral. Muito obrigado, esperamos contar com a sua participação aqui em outras entrevistas e nos eventos que fazemos aqui no Brasil. E só tenho a agradecer.